Olá amigos e amigas, estou de volta com um novo vídeo. Hoje vamos falar sobre a obra A Paz Perpétua de Immanuel Kant. Antes de começar, eu gostaria de pedir àqueles que não são inscritos, a hora é essa, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os vídeos, assista aqueles que você mais gostar, deixe seu comentário, sugira novos temas e nos siga nas redes sociais, no Instagram, @filosroger e Rogério Rocha no Facebook. Pois bem, hoje um vídeo especial vamos falar sobre uma obra do filósofo alemão Immanuel Kant, filósofo da época do esclarecimento, do iluminismo, ou de um quase momento de iluminismo, mas não na França, na Alemanha, e uma obra referencial deste filósofo chamada A Paz Perpétua, uma obra do ano de 1795, onde Kant busca, através da filosofia, determinar elementos para a formação de um direito internacional público e de um contrato entre povos, entre nações, entre estados, capaz de uni-los a partir do ideal da razão, na busca pela superação dos estados de beligerância. A Paz Perpétua é uma obra belíssima e singular que marca a visão deste homem, Immanuel Kant, filósofo contratualista, que sempre teve por base primar pela razão, a razão acima de tudo, a razão como condutor destas ações e práticas humanas. Então vamos entender um pouco mais cada parte dessa obra para fazer um resumo. Este vídeo tem a função, o objetivo de ser uma resenha da obra A Paz Perpétua, do ano de 1795. A Paz Perpétua traz, como já falei, a fé na razão. Podemos ver muito claro ali que, para Kant, a razão é mais forte do que o poder. E o poder que ele verificava nas relações entre pessoas e entre estados gerava as guerras, guerras intermináveis. O mundo sempre esteve envolvido em muitas e muitas guerras sangrentas ao longo de todo o tempo. E a história tem nos mostrado, como nos mostrou, a Europa envolvida em sangrentos embates. Kant, visualizando aquilo, entendeu por condenar a guerra. A racionalidade kantiana, a moral e a ética kantiana tinham por necessidade condenar a guerra, porque a guerra era irracional e porque a guerra era uma manifestação extremada do poder, mas não do poder da razão, do poder. E a paz em Kant, na Paz Perpétua, ela é um dever imediato. Kant não vê a paz como um direito, mas um dever, então é muito mais forte o sentido. Só que ele nos alerta que essa paz ela não é conseguida da noite para o dia, nem sem esforços. Mas a paz não é o estado natural. Como bom contratualista que era, Kant entendia que o estado de natureza é um estado de conflito, um estado de violência. E, portanto, são instituições como o direito e as leis, as normas, é que vão, a partir do uso da razão e de valores éticos e morais, estabelecer um estado de paz. Portanto, meus amigos e amigas que estão acompanhando este vídeo, na Paz Perpétua, Kant visa a formação de um estado de união entre nações, entre povos, entre países, capaz de estabelecer contratualmente e de imediato, por meio de suas instituições, um contrato entre povos, para a finalidade de estabelecer uma paz perpétua. Para isso, ou seja, para que esse contrato entre povos pudesse acontecer, Kant formulou a ideia de uma liga especial. Ele falava na existência, na necessidade de constituição de uma liga especial. Para que finalidade? Liga Especial da Paz. A liga entre nações, a liga entre estados contratantes que pactuariam essa paz, buscaria o fim de todas as guerras.
cansado de uma Europa sempre saindo e entrando em guerras, com disputas territoriais, com disputas étnicas, com disputas pelo poder, por expansão de impérios, Kant propôs o fim de todas as guerras a partir de um contrato, de uma Liga Especial da Paz. A obra é dividida em 2 seções. A primeira seção com 6 artigos, chamados de 6 artigos preliminares. E a segunda seção da obra Paz Perpétua, escrita no final do século XVIII, 1795, pelo filósofo alemão iluminista Immanuel Kant, tem a seção segunda com 3 artigos definitivos e mais um suplemento que vem depois das 2 seções, um suplemento à Paz Perpétua com 2 artigos, que nós vamos passar a analisar agora, ok? Então, a primeira seção da Paz Perpétua, ela traz os artigos preliminares, assim chamados por Kant de artigos preliminares. O primeiro artigo traz que não devemos e não deve viger tratado de paz com reserva secreta de uma guerra futura. Para Kant, era um erro que um tratado que celebre a paz coloque em seus termos que, em não havendo determinada consecução de uma finalidade, de um objetivo pactuado, a guerra se reestabeleceria. Isso para ele era irracional e era uma falha, era um desvio da própria noção de contrato, que não deveria, portanto, ocorrer em nenhum pactuamento de paz, em nenhum tratado de paz. O segundo artigo da primeira seção de A Paz Perpétua traz, desses artigos preliminares, traz a seguinte expressão, a seguinte noção: nenhum Estado independente deve ser adquirido por um outro Estado, por herança, por troca, por compra ou doação. Então, Kant aí pensava nas pessoas, porque o Estado é formado por pessoas, sua população, seu povo. Então, se um Estado, ao pactuar a paz, ao celebrar a paz com outro Estado, estabelecesse nesse contrato que ele deveria deixar de ser um país para ser anexado por outro, ou que sua população passaria a ser agora de cidadania do país que venceu a guerra, ou que teve melhores condições ao final do contrato, isto seria irracional, também feriria a noção de paz perpétua. Terceiro artigo dos artigos preliminares da primeira seção da paz perpétua, traz a seguinte definição: exércitos permanentes devem desaparecer completamente com o tempo. Então, nesse momento, nesse ponto do artigo 3º da paz perpétua, dos artigos preliminares, Kant pensa no futuro, num futuro onde poderia existir Estado sem exército permanente. Hoje em dia a gente sabe que é muito complicado isso acontecer, mas a época, que também era muito difícil, de difícil consecução, de difícil execução, ele pensou talvez já para preservar os estados de um outro momento de beligerância. Então, para ele, seria importante que os exércitos permanentes deixassem de existir ao longo do tempo, progressivamente. O quarto artigo diz que não deve ser feita nenhuma dívida pública em relação a conflitos exteriores. Nesse ponto, Kant pensava na política pública e nos orçamentos estatais que deveriam voltar-se para a educação, para a cultura, para a saúde dos seus cidadãos, e não para fomentar e pagar guerras externas, conflitos armados, conflitos bélicos. O quinto artigo da Paz Perpétua, dos artigos preliminares, amigos e amigas queridas que estão comigo até agora, fala que nenhum Estado deve imiscuir-se com emprego de força na Constituição e no governo de outro Estado. Ou seja, Kant respeita a ideia de autonomia dos Estados, autonomia dos povos, soberania estatal, um direito como um direito do povo. Portanto, violar esse direito seria um crime na visão dele. Dessa forma, seria importante, como é de fato para Kant em A Paz Perpétua,
que fosse respeitado o direito à soberania e à autonomia e, sobretudo, a dignidade dos povos, dos países, dos estados. O artigo 6º artigo, dispõe que nenhum estado em guerra deve permitir hostilidades que possam tornar impossível a confiança recíproca na paz futura. Ou seja, neste momento, nós vemos aí a importância de que os pactos, os acordos, os tratados, ou melhor dizendo, os contratos entre essas gentes, esses povos, levassem em conta uma confiança recíproca na manutenção da paz futura, não devendo permitir hostilidades que pudessem pôr a perder toda esse esforço. Por exemplo, o emprego de assassinos, o envenenamento, a instigação à traição, a quebra da capitulação, uma série de elementos que ele elenca para indicar aquilo que os estados deveriam manter e evitar de quebrar esses pactos. Na segunda seção da paz perpétua, nós temos Kant trazendo os chamados artigos definitivos. Enquanto a primeira seção traz os artigos preliminares, a segunda trará os artigos definitivos. E ele faz uma advertência. O estado de natureza, como já foi dito aqui, é o estado de guerra. E a paz requer estruturas jurídicas institucionais. Ela não vai surgir sozinha, ela é um processo. Para Kant, a paz é um processo, é uma construção. A ideia de construção da paz vem daí. Portanto, a paz é fundada no direito público, na existência de um direito público e de um Estado civil, um Estado legislativo, um Estado com uma Constituição e um Estado republicano, como nós veremos mais à frente. Então, dentro da seção, nós temos 2 artigos definitivos na paz perpétua. A Constituição, primeiro artigo, diz que a Constituição desse Estado deve ser republicana, ela deve ter a possibilidade da participação da sociedade, da igualdade entre as pessoas, as partes, para que os cidadãos possam também ter a liberdade de definir os seus objetivos, os objetivos a serem buscados pelo Estado, pela sociedade, do bem comum, e serem consultados quanto às suas vontades. O segundo artigo dessa seção dos artigos definitivos traz o direito das gentes, deve ser fundado sobre um federalismo de estados livres. Portanto, a noção de Estado para Kant, a partir da ideia de fundação da paz perpétua, da instituição dessa paz, deve levar em consideração a formação de um direito das gentes, que é o outro nome utilizado para denominar o direito internacional público, e fundar um federalismo de estados livres. Com o federalismo de estados livres, Kant fala num grupo de estados que decidem contratar, decidem pactuar, formando aquilo que ele chamou de Liga dos Povos, um contrato mútuo buscando a instituição do estado de paz. Essa ideia vai dar origem à Liga das Nações em 1919 e depois à Organização das Nações Unidas em 1945. Mas isto é assunto para um outro vídeo que eu vou falar sobre estes 2 pontos. Portanto, vocês veem, amigos e amigas, que o filósofo alemão Immanuel Kant foi influenciador direto da constituição dos princípios daquilo que no direito chamamos de direito internacional público. As bases desse direito foram em grande parte estabelecidas a partir de suas obras, dentre elas a paz perpétua. Então nós temos a ideia de Liga da Paz, contrato mútuo em torno da ideia de instituição de um processo de paz perpétua, seria obtido com a constituição de uma Liga da Paz. Essa Liga da Paz teria a razão predominando sobre a questão do poder.
E outra questão importante é evitar hostilidades. Para Kant seria importante que os estados pudessem evitar hostilidades e que a resolução dos conflitos fosse feita a partir da razão, sem uso da violência. Para isso seria necessário cultivar a tolerância, o processo de educação para a paz, os cidadãos, geração após geração, serem educados como um grande investimento para o futuro, a fim de evitar que aqueles cidadãos pudessem ter também um espírito beligerante. Então, é uma noção bastante evoluída, já apresentada nessa obra por Immanuel Kant. O terceiro artigo dos artigos definitivos da paz perpétua, da seção 2, o terceiro artigo traz a seguinte disposição: o direito cosmopolita deve ser limitado às condições da hospitalidade universal. Isso aqui, amigos e amigas, é muito interessante, porque Kant fala do direito à hospitalidade universal e fala de um direito cosmopolita. Portanto, ele funda aqui duas ideias de que o direito deve existir não só os direitos internos, mas os direitos externos, e os direitos que se casam para reger o direito das gentes, né? Para reger essa liga de estados, esses contratos formulados entre estados. E para isso ele lembra dessa ideia de cosmopolitismo e lembra dessa ideia de direito e hospitalidade, ou seja, um dever de hospitalidade, condições de hospitalidade universal. Quer dizer, você pode sair do seu país e visitar outro país, que é a outra ideia também que ele trabalha no artigo 3º, o direito de visita. Junto a ele, o direito de hospitalidade. Portanto, eu posso sair do meu país, do Brasil, e visitar um país como a Argentina ou ir para a Alemanha e ser recebido lá sem hostilidades. Da mesma forma como alguém de lá pode visitar o meu país e eu ter o direito de recebê-lo sem hostilidade, portanto, com hospitalidade. E aí nós temos mais uma noção importante para o direito internacional público, que é a noção de hospitalidade. Direito de visita sem hostilidade e direito de recepção hospitaleira sem hostilidades. A Constituição, para isso, deveria ter um caráter cosmopolita. Ela deveria abranger direitos universais ou o mais abrangentes possíveis, a fim de contemplar todos os contratantes dessa liga de paz. A paz perpétua, obra marcante, contudo, traz alguns questionamentos voltados para o século XXI. Problemas atuais com a ideia de paz perpétua de Kant. A primeira questão problemática é a da erosão normativa do direito internacional público. Sabemos que o direito hoje sofre muito as influências dos imperativos econômicos. E isso faz com que o quadro atual seja diferente do fim do século XVIII, início do século XIX, quando a obra foi escrita, fim do século XVIII. Porque nós sabemos que há uma dependência muito maior entre os países, entre os estados, sobretudo nos contratos comerciais e nas relações econômicas, o que faz muitas vezes que um estado não possa ter a liberdade que antes deveria ter para tomar decisões no plano internacional. Ele necessita também, às vezes, do aval de outros contratantes, de outros estados, também pactuantes nessa ordem econômica. Portanto, a erosão da normatividade do direito público, internacional público, seria um grande óbice, um grande obstáculo. Mostra-se como um grande obstáculo a ideia de paz perpétua kantiana hoje, no século XXI. Dada como eu falei, a redução da liberdade das nações, liberdade de decisão. E a segundo óbice diz respeito o sujeito, o cidadão que pensou Kant, era muito mais talvez integrado à ideia de Estado
a ideia de nacionalidade, a ideia de pátria. E hoje nós temos um sujeito muito mais individualizado, fragmentado, atomicizado, que não tem, por vezes, o sentido macro do que é participar da política no sentido mais amplo e do que é o direito internacional, o que é ser cidadão, o que é ser nacional de um Estado. Portanto, esses problemas seriam e são hoje óbvios a concretização da ideia de paz perpétua como colocado nessa obra de Kant, que eu sugiro que vocês pesquisem, leiam, porque vale a pena para quem quer conhecer melhor e para quem é estudante de direito e esteja iniciando seus estudos em direito internacional público ou mesmo em filosofia do direito, descobrir um pouco mais da obra de Kant a partir da leitura de A Paz Perpétua. Para finalizar o vídeo, ainda falando da Paz Perpétua, desta obra de Immanuel Kant, filósofo atualista do feminismo alemão, um dos grandes filósofos da história da humanidade, talvez um dos maiores sistematizadores ou o último grande sistematizador do pensamento filosófico, que teve uma visão ampla, falou e escreveu, pensou, estudou vários campos da realidade humana, dentre eles o direito também. Ele traz no final suplementos à paz perpétua. Depois das duas sessões com os artigos, ele traz duas condições que poderiam ser talvez salvaguardas para que, se as primeiras não dessem certo e as subsequentes também não dessem certo, houvesse ainda uma última razão para acreditar na paz perpétua. O primeiro suplemento fala que a natureza garante a paz, proporciona viver em toda parte. E aí Kant traz uma noção ecológica, a noção de terra, lugar comum de pertencimento, independentemente dos estados e das nações, das populações e culturas de determinadas sociedades. Todos estamos numa partilha comum e coletiva do planeta Terra. E isso para ele era mais uma razão para que nós buscássemos a concretização da paz perpétua. Saber que, independentemente de um estar na China e outro estar nos Estados Unidos, nós estamos todos morando no mesmo planeta, na mesma terra comum. E a segunda, ou segundo artigo dos suplementos à paz perpétua, Immanuel Kant traz e recomenda que exista no contrato que formulará a paz perpétua na Liga de Nações pela Paz, deve haver um contrato, um artigo secreto que garanta a solução pacífica de controvérsias, que se ouça com a presença de filósofos, ou seja, que houvesse nesse contrato dos povos, nessa Liga da Paz, em busca de instituírem a paz perpétua pelo direito, a oitiva, a ouvida de filósofos para dirimir dúvidas e problemas que pudessem levar a novos conflitos. Então, ele aqui também antecipa já uma noção de solução mediante acordo, mediante perante a ideia de mediação, ou mesmo de conciliação. E aí ele fecha com a importância do filósofo, ou seja, ouvir alguém que pudesse ser uma voz que não estivesse em nenhum dos dois lados e que tivesse essa visão universal para buscar outra vez, por meio da racionalidade, uma solução não violenta. Então, meus amigos e amigas queridas que chegaram até aqui conosco, 24 minutos de vídeo, quero saudar a todos, pedir que deixem seu like, inscrevam-se no canal, compartilhem, falem para as pessoas da existência deste canal e até a próxima.